Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Sumiço de Elon Musk. Veja o que se sabe sobre o silêncio do bilionário em relação ao Brasil. No último dia 18, o deputado Nicolas Ferreira postou no X uma pergunta direta a Elon Musk. Alguma novidade? Estamos ansiosos e esperando com os próximos capítulos da luta pela nossa liberdade de expressão no Brasil. Essa questão, que recebeu mais de 18 mil curtidas, tem sido repetida por diversos usuários da plataforma, todos intrigados com o repentino silêncio do bilionário em relação à atuação do judiciário brasileiro. Em abril deste ano, após a divulgação do Twitter Files Brasil, que revelou um suposto esquema de cumplicidade à margem da lei entre os tribunais superiores brasileiros e o X na censura a usuários, Elon Musk fez críticas incisivas ao ministro Alexandre de Moraes, figura central do judiciário brasileiro. Na época, Musk tornou-se a principal esperança da liberdade brasileira na luta por essas causas no país, causando temor na esquerda quanto às consequências internacionais da perpetuação dos casos. No entanto, há quase um mês, o empresário não aborda mais o tema. Seu último Twitter com alguma referência à situação foi em 3 de maio, quando comentou o anúncio de uma entrevista com o ex-presidente Jair Bolsonaro no Spaces, plataforma de lives do X, escrevendo: "Se você concorda com Bolsonaro ou não, o povo brasileiro tem o direito de ouvi-lo falar." Desde então, Musk fez menções ao Brasil para pedir doações às vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul, mas não se pronunciou sobre o judiciário do país. Embora haja a possibilidade de que Musk tenha recuado ou simplesmente mudado de interesse, outra hipótese plausível é que o empresário esteja agindo com cautela para solucionar a situação dos funcionários do X no Brasil. Marco Antônio Costa comenta sobre o caso. Assista. Ele já quase abriu um sorriso ali, porque ele gosta muito de falar do Alexandre de Moraes. Mas, Marcão, a verdade é essa: o Elon Musk fez o que pôde, e eu até citei no início aqui o tweet do Nicolas Ferreira, que é um parlamentar que cobra e cobra mesmo. Ele não faz por amizade, não. Tá sumido, aparece, né? Vamos saber por que você não apareceu mais. E é isso, né, Marcão? A cobrança tem que vir dos parlamentares e, é claro, a gente tem que descobrir o porquê desse silêncio. Afinal, ele é um dos que lutam pela nossa liberdade aqui também, né, Marco? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme, Karina, Serrão, toda a bancada aqui do Sem Rodeios, pessoal que está nos assistindo também. É interessante isso que vocês estavam falando. A Karina falou muito bem, o Serrão também, sobre qual é a responsabilidade de um empresário que tem uma plataforma. Ele levantou a bola, ele trouxe naquele momento, alguns meses, uma chuva de postagens de Darth Vader a Voldemort, de ditador a vergonha, Alexandre Vergonha. Ele está seguindo o Alexandre de Moraes no X. Alexandre de Moraes, estranhamente, ficou quietinho na rede social depois disso, né? Agora, o TSE está funcionando a pleno vapor, o CIED está funcionando a pleno vapor, o Supremo está funcionando a pleno vapor, a perseguição continua. Tem senhor de 68 anos de idade com câncer que está sendo sequestrado pelo Estado brasileiro, a pedido do Alexandre de Moraes. O Adrilles, meu companheiro de programa matinal, ele está respondendo a inquérito no âmbito federal. A gente tem agências de checagem de informações ou de fatos, como queiram, financiadas, o NetLab lá no Rio de Janeiro, financiado pelo governo federal para perseguir opositor. Denúncia feita pelo Marcel Van Hatten em coluna aqui da Gazeta. A responsabilidade, quando você está numa ditadura escancarada, que nem essa que a gente está vivendo, é de todos nós, é de cada um de nós. A gente tem que assumir algum grau de responsabilidade. Eu não consigo entender quem não assume responsabilidade e quem não... O pior não é nem isso.
Isso eu até entendo. Pô, Marcão, eu não tenho nada a ver com essa história, eu estava aqui de boa, trabalhando, lutando pelo meu pão. Não tenho nada a ver com esse governo lulopetista e com esse ditador maluco que é o Alexandre de Moraes. Eu entendo. Mas, se você for condescendente, se você for complacente, se você for gentil com quem quer arrancar as suas liberdades, se você não se opuser a ele categoricamente em todos os meios onde você trabalha, atua, em todas as suas relações sociais, onde pelo menos isso é levantado, e eu posso presumir que isso já deve ter sido levantado em algum lugar, se você não está a par dos fatos, se você não entende a dinâmica de poder que existe no governo federal, com o Supremo, se você não entende o que são direitos e garantias individuais, liberdades fundamentais estabelecidas no âmbito da Constituição, então, alguma responsabilidade existe aí. Porque você não vive num vácuo, você não vive numa bolha. Isso vai interferir, já está interferindo no seu dia a dia, no seu cotidiano. Você pode não saber, você pode estar alheio a isso, você pode ignorar isso daí. Mas isso tem tudo a ver com a sua vida. De fechamento de redes sociais, a Carmen Lúcia falando em regulação de inteligência artificial, André Mendonça sendo um lacaio, um capacho, desavergonhado do sistema. Isso tudo chega em você. Pode não chegar diretamente, não vai bater no fluxo de caixa marginal da sua empresa, não vai bater no balanço patrimonial da sua pessoa jurídica. Mas bate na trincheira da comunicação, em pessoas que querem defender essas liberdades e que, se passar, irmão, você é o próximo. Só que você só vai saber que você é o próximo quando você quiser exercer esse direito. Eu acho muito cedo, eu acho muito precoce a gente ficar, será que o Elon Musk fez tudo? Calma, ainda tem audiência no House Judiciary Committee. Calma. Tem manifestação dia 9. Estou falando que eu queria organizar isso daí? Sim, eu me juntei com mais 3 membros da sociedade civil, Guilherme, Samantha e Kevin, estamos organizando. Já tem apoio de vários deputados. Vai acontecer. Sérgio Tavares está sabendo, está apoiando. Sebastião Coelho está sabendo, está apoiando. A gente faz o que a gente consegue fazer com o que a gente tem. E é por isso que me dói o coração de ver gente que tem tanto poder na mão e não faz nada. É por isso que eu cobro. E quem sou eu que tenho um microfone aqui na minha frente e não cobra? Quem seria eu com um microfone na minha frente, deixando de cobrar os governadores, senadores silentes, ministros do Supremo silentes? Quem seria eu se eu não cobrasse essas pessoas? Marco, mas eles não têm competência para isso, né? Governador de estado tem que gerir o estado. Olha que eu já vi argumento burro, imbecil na minha frente. Mas o pior é o cinismo desses argumentos. É a indiferença com as pessoas que são presas, que foram presas, que serão presas. Mais do que isso, a indiferença com as pessoas que estão intimidadas, que já foram intimidadas, que se autocensuram. Tudo redunda naquela piada idiota. É amanhã que eu serei preso, se eu postar isso. Tudo redunda nessa piada idiota. Até que ponto a gente vai falar, não, tudo bem, eu faço troça, eu faço escárnio com a indecência desses caras, com a cretinice desses caras. Uma quadrilha de mafiosos no Supremo. Eu faço troça com isso. Mas eu denuncio. Agora, tá cheio? Meu Deus do céu, quanto jornalista bunda mole. Desculpa, muito cagão por aí. Político cagão. Cara, político cagão é igual a policial militar
que se recusa a ir a uma zona de confronto. É igual um soldado desertor. O cara tem uma missão. Não. Ele vai ficar quietinho. Ele vai... É o seu pré-candidato a prefeito e pré-candidato a vereador que não quer dor de cabeça, que não quer encrenca para ele. Este cara abre as portas para os regimes tirânicos. Por isso que o Olavo sempre falava. E eu acho que agora o momento é de união, tá? Acho que agora tem que... Eu tô apoiando todo mundo que tá apoiando a mobilização do dia 9 de junho na frente do MASP, às 14h, domingo. Mas tem gente que abre as portas para o comunismo entrar, para os regimes tirânicos entrarem. Se perguntem quem são as pessoas que abrem as portas para esse regime. Não é a própria esquerda. São agentes econômicos, são empresários, são jornalistas silentes, são governadores que querem fazer parte do sistema. Quantos querem fazer parte do sistema? E na hora de contribuir com alguma coisa, não fazem nada. Vis-à-vis a Milton Mourão, que diz que é desvio de função ajudar no Rio Grande do Sul. Que coisa mais vergonhosa do que isso? Do que esse senhor falou numa entrevista para a rádio local? Então, é de todos nós a responsabilidade. A gente tem que cobrar das pessoas que estão lá com mandato, das pessoas que têm poder político e econômico. E na comunicação também. Cobrem. Você, fulano, que eu gosto, que eu assisto, você vai apoiar a manifestação fora Lula e fora Moraes? Você vai apoiar isso daí ou não? Porque antes não tinha manifestação. Não tinha ninguém falando. E eu entendo as manifestações do Bolsonaro sem cartaz, para ele se preservar. Agora, irmão, é sociedade civil. Tá aberto. E aí? Tem pauta definida. Tem o que não é tem o que não pode também. Não pode ficar pedindo intervenção militar, não pode ficar pedindo golpe de Estado, não pode levar cartaz xingando ninguém. Que é o tal negócio. Se eu estou organizando, se o meu grupo está organizando, então a gente vai definir as regras, porque ninguém quer sair de lá dando pretexto e subterfúgio para ditador canalha prender a gente. Mas a gente sabe que a gente está assumindo um risco grande aqui. A gente quer saber o seguinte: quem está nas posições estratégicas vai apoiar ou vai continuar quietinho? Moraes manda a defesa explicar declaração escrita de Felipe Martins à imprensa. Paulo Figueiredo comenta. Assista. Essa notícia do Felipe Martins por alguns motivos. Primeiro, parece que as pessoas esqueceram da existência do Felipe Martins. O cara tá jogado dentro da cadeia de forma absolutamente ilegal. O Felipe Martins foi abandonado dentro da prisão e ele já apresentou todas as provas, todos os ofícios de que ele... E a justificativa para ele ficar preso do Alexandre é porque ele quer. E é claro que o que o Alexandre está tentando fazer com o Felipe é a tentativa de forçá-lo a fazer uma colaboração premiada. Por quê? Porque o Felipe estava muito envolvido nos bastidores do que estava acontecendo em dezembro de 2022, novembro e dezembro de 2022, lá junto ao Bolsonaro, e todo inquérito do golpe, que é um inquérito da picaretagem do Alexandre de Moraes, todo o inquérito do golpe, ele se baseia na delação, na colaboração do Mauro Cid. A colaboração que é secreta, ninguém sabe por quê, ela é secreta e ninguém viu até agora. Só que tem um problema grave. O Mauro Cid tem áudio dele dizendo que a colaboração foi feita debaixo de coerção, que ele foi coagido a colaborar e que o julgamento era um julgamento com cartas marcadas. Tem áudio. Então isso, além de ser substancialmente, por tudo que saiu na imprensa até agora, é muito fraca. Então, pro inquérito central do Alexandre, que é o inquérito que é a obra-prima dele, ele precisa de mais uma colaboração, senão fica mais fraco o negócio. E ele tem certeza que essa colaboração vem do Felipe Martins. E é por isso que ele está efetivamente, jogou o Felipe num calabouço e hoje ele está torturando o cara.
E esse é mais um componente na tortura do Felipe Martins. E aí você lê aqui a notícia, olha. Moraes manda defesa explicar a declaração escrita de Felipe Martins à imprensa. Aí está aqui. Ex-assessor da presidência para assuntos internacionais Bolsonaro teria dado uma entrevista para uma emissora de televisão. O ministro Alexandre, ainda não ex, em breve, intimou a defesa de Felipe Martins a explicar uma entrevista do assessor à CNN Brasil. A emissora, contudo, Martins apenas foi representado por sua defesa. Os advogados disseram ao veículo de comunicação que o cliente se sentia, abre aspas, um preso político. Respondeu aqui, trata-se de uma declaração escrita através de sua defesa nos moldes que assegura o artigo 41, inciso 15 da Lei de Execução Penal, observações de advogados de Moraes, um dia após a intimação. O artigo 41, inciso 15 da Lei de Execução Penal garante ao preso contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita ou outros meios de informação. Simples reprodução de opinião ouvida pela defesa, com declaração escrita mediante pela própria defesa, não configura entrevista ou sabatina. Aí a pergunta é: preso não pode dar entrevista? E aí, para responder essa pergunta, eu vou pedir licença para vocês. Eu vou voltar no tempo e vou pedir licença. Por quê? Porque eu às vezes peço desculpa a vocês quando eu tenho que abrir o site do UOL, quando eu tenho que abrir o site da Folha, tenho que abrir esses sites que são insalubres aqui na presença de vocês. Eu estou dentro da casa de vocês muitas vezes e eu procuro manter um certo decoro. Às vezes eu falo um pouquinho de palavrão, porque é o meu jeito de carioca e tal, mas eu procuro manter um certo decoro e não colocar aqui uma notícia do UOL. Já expliquei para vocês. Né? Uma notícia do UOL por dia equivale a um maço de Marlboro vermelho. Mas hoje eu vou ter que chutar o balde. Eu vou até um ponto que você vai sentir cheiro de cocô na sua tela. E eu peço desculpas, mas é porque eu preciso abrir aqui para vocês, para responder essa pergunta de se preso pode ou não dar entrevista, eu quero abrir o site do Instituto Lula. Calma, coloque agora prenda a respiração e leia essa notícia. Relembre todas as entrevistas do Lula na prisão. Disponibilizamos em texto, áudio e vídeo as entrevistas concedidas pelo ex-presidente diretamente de Curitiba. Câmara mantém todos os vetos de Bolsonaro à Lei de Segurança Nacional e barra criminalização de fake news. Atenção, presidente. Acabou de anunciar. Vitória sua. A vitória da sua mobilização. Parabéns. Está mantido o veto 46, que estabelecia esse governo aí, ia definir o que é verdade e o que não é. Um governo de fake news. Que moral que para isso? Então é o voto da liberdade. Ganhou a liberdade. Parabéns, brasileiro. Você não tem ideia da sua força. Você não tem ideia de como chegou isso aqui. E todos os parlamentares. Você não tem ideia do impacto que foi. A virada foi você, brasileiro. Essa virada é você. Continue sempre mobilizado. Por isso que querem tirar as redes sociais da gente. É por essa mobilização. Vamos continuar resistindo, porque eles não vão desistir, não. Eles não vão desistir. Vão tentar outro. PL da censura, outros PLs. Mas aqui nós ganhamos liberdade. Ganhou o Brasil. Vitória do Brasil. Deus abençoe. E OAB e Pacheco se unem contra Moraes. É isso mesmo. A proposta da Ordem dos Advogados do Brasil para incluir na Constituição a obrigatoriedade das sustentações orais e julgamentos nos tribunais superiores será colocada em tramitação no Senado Federal, afirmou nesta segunda-feira 27 o senador Rodrigo Pacheco. Isso se trata de um novo movimento da OAB e Rodrigo Pacheco contra Alexandre de Moraes. É mais um gesto de Pacheco contra atos de ministros do Supremo Tribunal Federal.
Moraes tem negado a palavra aos advogados em julgamentos de recursos com base no regimento interno do STF. Ao receber Pacheco no plenário da OAB, o advogado Beto Simonetti, presidente da instituição, afirmou que optamos pela via legislativa em busca de uma emenda que deixe essa história prerrogativa cravada no texto da própria Constituição. Ele ainda explicou que só recorreu ao Congresso porque o diálogo com o STF se mostrou insuficiente para conseguir uma solução para o caso. Sem citar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente da OAB disse que, infelizmente, alguns agentes insistem em passar por cima da legislação. Uma emenda, portanto, deve colocar fim a essas ilegalidades, completou. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.